E aí, pessoal, vou mostrar para vocês o planejamento para você fechar o edital da PMPR em 29 dias. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Tá aqui na tela para vocês o planejamento que eu usei como base. Quando eu faço o planejamento de estudos que tem lá o ciclo, o que a pessoa tem que estudar, o que tem que revisar, antes eu faço uma tabela, que é aqui que vocês estão vendo. Tem dois tipos de estudo. Ou você vai estar por tabela de estudo, que é o que está na tela para vocês, ou vai estar por ciclo de estudo. Ciclo de estudo, já fiz alguns vídeos aqui no canal explicando como é, mas nada mais é do que uma lista. É uma lista de tarefas a serem cumpridas, que você vai cumprindo e vai passando adiante, até recomeçar novamente a lista. Por exemplo, você coloca lá as matérias do edital da PMPE, todas numa sequência, e vai estudar 1 hora para cada uma. Estudei 1 hora de português, qual a próxima matéria? Raciocínio lógico, estudo 1 hora. 1 hora até finalizar. Quando chega na última, recomeça. É assim que eu faço o planejamento de estudos daqui do projeto da PMPE, perdão. Então, tá aí para vocês a tabela, para quem quiser já printar, vou sumir aqui da tela. Cadê? Pronto. Se for para printar, printa agora. Vou votar. E a explicação é o seguinte. Toda vez que você vai passando essas 3 matérias por dia até o final, você vai seguir sempre essa mesma sequência. Português, História e Constitucional. No outro dia, Raciocínio, Leis e Direitos Humanos. No outro dia, Informática. Perceba quando chegar aqui no finalzinho, ó, em Leis Extravagantes, passar o mouse aqui, ó, vai voltar para o começo. Assim você vai adiante, ok? Esse aqui vai mostrar para vocês. Agora eu vou para o planejamento mais detalhado. Aqui é o que é o projeto da PMPE. Inclusive, para quem já está com o material, ele está em atualização. Ainda hoje vai estar todo atualizado. E você vai baixar esse planejamento aqui, ó, nessa pasta. Plano de estudo. Baixou o planejamento, você vai ter acesso a esse arquivo aqui, que é o que eu vou mostrar para vocês. Está aqui todo organizadozinho. E agora bora começar sobre o planejamento detalhado, que é o que realmente você quer, né? Que são os 29 dias de estudo aí, para poder ver o edital todinho. Claro que não vou ser, como se diz, iludido e dizer que você vai conseguir dominar em 29 dias o edital. Claro que não, vai ter tópicos que vai ficar superficiais. Você não vai conseguir estudar todo aquele conteúdo em 29 dias. Porém, você tem que ter visto isso no pré-edital. Você tem que estar vindo estudando desde o pré-edital, para poder realmente fazer efeito. Esse vídeo aqui eu não vou mentir para você, dizendo que com 29 dias você consegue um bom desempenho saindo do zero. Você começa a ter uma noção com 29 dias. Porém, o tempo está a nosso favor. Estou gravando esse vídeo um dia que saiu o edital, dia 11/11, então 11 de novembro, né? 2023. E a gente tem 101 dias, se não me engano, até o dia da prova. Eu esqueci agora a data, quantos dias tem, mas dá para ver o edital 3 vezes e meia, seguindo esse planejamento que está aqui na tela para vocês. Então, somente o fato de você seguir esse planejamento, aqui tem as instruções, você consegue ver todo o edital 3 vezes e meia. Então, como é que é? Tá aqui as missões, todas as matérias vai ter missões, e a partir de certo ponto, as missões vão ter as missões de revisão. Então, você 2 missões em uma. Você vai ter que avançar no conteúdo e voltar para poder revisar aquilo que já foi visto. De nada adianta você só avançar e não retornar ao que você viu. Você não vai conseguir reter a informação e esses 29 dias não vão servir de muita coisa. Você vai somente ver os conteúdos e não vai reter a informação. Então, não é interessante estudar assim. Falo isso por experiência pessoal. Então, nós temos o seguinte, ó, plano de estudo, missão 1. Perceba que as mesmas coisas que está aqui, ó, português, história e na sequência tem direito constitucional, é a mesma coisa que eu mostrei para vocês aqui embaixo, ó. Português, História e Direito Constitucional. Na missão 4 vai ser Raciocínio Lógico, Extravagantes e Direitos Humanos. Perceba que é uma linha, vai sendo seguida e ela se repete todas as vezes. Eu faço assim porque o cara, por exemplo, tem muito tempo disponível para estudar. O cara trabalha por plantão, ou seja, ou ele trabalha feito eu, em casa, ele tem tempo disponível para estudar. Às vezes ele não quer estudar 3 matérias por dia, ele quer estudar 5, 6, ele tem disponibilidade para isso. Tudo bem, então o que é que você vai fazer? Um ciclo. Você vai somente seguir esse material que está aqui, essa sequência de PDFs que vai aparecer aqui, ó, vai somente seguir essa sequência, estudou ortografia e acentuação gráfica e fez as questões, por exemplo, não 168, né, não tem como fazer com qualidade 168 questões de um assunto só, de uma vez só, né? Então, você fez ali um número bom de questões, foi para a missão 2, conseguiu entender, foi para a missão 3, foi para a missão 4, você vai avançando. Do mesmo jeito que vai ter dias que não vão ser legais, você não vai conseguir render bem. Então, fica interessante ter esse sistema de ciclos, porque você avança, aí vai ter dias que não vai estar tão legal. Você segura um pouco, mas você avançou tanto em dias anteriores que meio que compensa
o andar do estudo, né? Então, com isso aí, eu particularmente gosto mais de ciclo de estudo. Tá aí. Bom, para cada missão que vai ter adiante, vai ter as dicas do concurseiro, vulgo eu, que eu peguei, fui lá no que concurso, filtrei a quantidade de questões que tem para cada assunto, para você já ter uma noção se o assunto é importante ou não na sua preparação. Por exemplo, missão 1, ortografia e acentuação. Tem 168 questões somente do Instituto UCP, desse tópico específico. Será que é importante ou não? Ou seja, é muito importante, vai cair na prova. Porque o número de questões, comparado com outros assuntos, é muito maior. Então, com certeza, esse assunto já vai lhe garantir pelo menos ali uma questãozinha na prova. Porque vão ser 10 questões de português, pelo menos uma de acentuação vai ter. Então, aí você já consegue ter um contato com uma matéria importante que com certeza vai cair na prova. Na sequência, a gente tem História de Pernambuco. História de Pernambuco não tem questões no Instituto UCP, porque o Instituto UCP nunca fez questões sobre esse tópico específico, né? Então, qual a dica? Você vai seguir a sequência dos PDFs que a gente vai disponibilizar na plataforma e também vai fazer as questões que eu também vou fazer e deixar para vocês na plataforma. Na sequência dos materiais, ao final tem as questões. Então vai ser questões específicas que você acabou de ver. Assim você consegue ter uma boa retenção de conteúdo e consegue também já pôr em prática aquilo que estudou. Então, algumas matérias, por exemplo, História de Pernambuco, vai ter que ser assim. Então eu juntei alguns conteúdos, por exemplo, quando você estuda a ocupação e a colonização, os primeiros contatos, já consegue engatar também um pouquinho ali com o tópico 2, que é a importância do açúcar para a economia local. Então com isso aí você já consegue dar um bom avanço na matéria. E aqui eu já deixei a dica também. Na sequência, Direito Constitucional, mesma coisa, princípios fundamentais. Fui lá no que concurso, peguei as questões, o histórico de questões do Instituto UCP e tem 35 questões. É 35? 35. Tem 35 questões somente de princípios. Ou seja, é um tópico muito importante, tendo em vista os outros assuntos. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar a dica que eu coloquei aí, que foi falando sobre a confusão que pode ter entre um princípio, um fundamento e até a situação das relações internacionais. Eles podem misturar tudo isso aí, fazer um bolo doido e perguntar se o cara sabe ou não o que é um princípio fundamental. Pode acontecer isso na prova. Que é que você vai utilizar o Anki para poder fixar bem esse conteúdo. Na sequência, raciocínio lógico. Para você que está aqui no projeto APMPE, as aulas de raciocínio lógico já estão na plataforma. Então você vai fazer o seguinte, ó, vai estar raciocínio lógico. Antes de ver o material em PDF, por exemplo, você vai lá procurar a aula do professor Thomas, está aqui, ó, raciocínio lógico, e já vai ter o curso de raciocínio lógico aqui, ó, para assistir. É só seguir a sequência de conteúdos que você vai conseguir fixar bem o assunto. Só isso, não tem dor de cabeça. Na sequência, mostrei também a quantidade de questões que existe sobre esse tópico lá no que concurso. Mas, Bruno, não usa o que concurso, não tem problema. Do mesmo jeito que está aí, quando você for para o link específico, você vai ver que é muito simples o filtro. É banca, a matéria e o assunto. Simples. Da mesma coisa você pode fazer no Gran Cursos, pode fazer no Estratégia, que também tem um site de questões, pode fazer no Tec Concurso, que tem muita gente que usa o Tec Concurso, quando eles não entregam um caderno específico. Então, com isso aí, você já tem um bom número de questões para poder treinar. Na sequência, leis especiais. Lembrando que leis especiais é um tópico novo na PMPE. E eu já deixei uma dica aqui específica sobre as leis especiais. Eu já comecei meio que aliviando. Por quê? Não é uma coisa usual para PMPE. Muita gente já vem estudando para PMPE já faz um tempo e não tem prática com esses assuntos mais jurídicos que envolvam direito penal, processo penal, leis especiais, como está aí para vocês. Então, eu coloquei na sequência de conteúdos assuntos mais fáceis, que vai exigir basicamente memorização. Levando em consideração que também está previsto no edital a parte da jurisprudência. Então, quando você for estudar a jurisprudência em específico, estude com o material que tenha já a jurisprudência correlata ali para você ir alocando o conhecimento. Na minha cabeça não entra a situação de você ler um material em PDF ou uma apostila e depois procurar jurisprudência sobre aquilo. Não bate. Tem que estar os dois juntos aí. Então, quando você for estudar, se ligue nisso aí para você não ficar estudando com material perdido e também cuidado com o material desatualizado. Tem muito material desatualizado por aí que já pegaram pronto de qualquer jeito e soltaram. Lá na frente, em direito de nacionalidade, eu mostrei que houve uma atualização muito recente, inclusive ontem, que já está no nosso material, que pode cair na sua prova também aí da PMPE. Na sequência, direitos humanos, eu mostrei para vocês que o direitos humanos ele casa com o direito constitucional e que você pode aproveitar esse estudo
para poder avançar. Não é difícil de direitos humanos, bem tranquilo. Na sequência, informática. Bom, informática também é novo para PMPE. Muita gente nunca teve contato com essa matéria, mal sabe o que é um computador, então tem que ter um pouco mais de paciência. Não é difícil, porém a informática do Instituto ACP é traiçoeira. Então quando você for estudar, pegue questões do Instituto ACP, porém se estiver sentindo muita dificuldade, não conseguir avançar nas matérias, faça de bancas similares. O importante é você entender o conceito, fixar bem o conteúdo e avançar para outros assuntos. Depois, quando você fizer a segunda volta no cronograma, por exemplo, você pode aprofundar um pouco mais. Mas até lá, o que importa agora, nesse momento, para você que está iniciando estudos agora ou que está retornando, é manter a constância. Conseguir esses 29 dias de estudo, fechar o etal, ter uma noção breve. Eita, eu estou ruim nesse assunto, eu estou muito bom nesse. Então aqui eu vou fazer somente algumas questões. Nesses outros daqui, que eu estou ruim, eu vou ler um PDF, eu vou ver uma aula, vou ver alguma coisa que dê certo para mim. Cada um tem o seu jeito de estudar e prosseguir no edital. Vamos ver o que tem aqui. Redação. Eu coloquei um detalhe sobre redação para que você siga o seu curso. No caso, aqui no resumo, a professora Camila vai gravar um curso todinho de redação. Então, na primeira semana de estudo da PMPE, nesse planejamento, você vai ver somente aulas teóricas. A partir da segunda semana, você vai começar a fazer redação. A partir da segunda. Por quê? É importante você ter pelo menos uma noção prévia do que é uma redação, o que é uma tipologia textual, para depois começar a escrever já direcionado. Não ir no achismo achando que consegue, eu fiz redação no Enem, eu fiz uma redação quando é mais novo, eu sei escrever. Então, com isso aí, são pequenos dilemas que você pode acabar se atrapalhando. Então, quando for estudar, pegue a base primeiro com o seu curso, ou se já estiver aqui no projeto, com as aulas da professora Camila, e depois, na segunda semana, você começa a fazer a redação na prática mesmo. E para quem está aqui no projeto, manda lá no grupo também que a gente vai conversando e um ajudando o outro para poder melhorar a redação. Porque redação vale 40% da prova. Somente 40%. Se juntar português com redação, é 50% da prova. Então, com isso aí, é de suma importância que você esteja muito bem nessas duas matérias. Na sequência, a gente tem aqui a situação das classes de palavras. Por quê? O assunto de acentuação e domínio da ortografia é tranquilo, você vê ali no ciclo de estudos. Agora, emprego das classes de palavras, vulgo morfologia, é um tópico muito grande. Então você tem que ter um pouquinho mais de atenção. Vocês estão vendo aí, eu coloquei 3 ciclos de estudo. Como são 10 classes de palavras, separei em 3 ciclos. No primeiro ciclo, eu coloquei o ciclo light, porque é mais fácil. Substantivo, artigo, adjetivo e numeral. Nesse ciclo de morfologia, você tem que estudar essas 4 classes de palavras. O que é que você vai fazer na sequência? Questões. Vai ler a teoria, vai ver uma aula se você for de videoaula. E depois, você vai para o ciclo 2. Na próxima vez que você for estudar português, não nessa vez. Agora você estudou no ciclo 1 essas classes de palavras, muda de matéria, no caso História de Pernambuco, avança, perceba que a partir daqui começa a aparecer o quadro de revisão. Lá na frente, isso aqui vai estar bem grande. Por isso que é importante você utilizar o Anki para poder ganhar tempo quando for revisar. Por exemplo, você não vai ler o PDF de ocupação e colonização de novo. Não vai fazer as mesmas questões, porque não vai ter o mesmo efeito. Você vai estar meio que decorando a questão, vai estar meio que se enganando. Então é interessante você utilizar o Anki, você fazer seu próprio material, você arranjar outras questões para poder também testar. O que mais vai ter agora são o pessoal vendendo questões, esse tipo de coisa. Veja se é um material de qualidade e se for, adquira para você conseguir fazer mais questões e ter mais prática também. Mas para quem está aqui no projeto, fica tranquilo que também vai ter as questões específicas de cada assunto de história. Na sequência aqui, direito constitucional. E a partir daqui a gente começa a acelerar um pouco o estudo. Por quê? Você estudou direitos humanos, você percebeu que lá em direitos humanos você estudou teoria geral dos direitos humanos, porque é o que está no etal, as gerações dos direitos humanos, as gerações, no caso são 5, que você também estudou. Isso meio que está interligado com o direito constitucional. Então você conseguiu fazer 2 em 1. Você viu direitos humanos, viu direito constitucional, e a partir de agora você começa a avançar nos direitos e garantias fundamentais. Direito à igualdade, segurança, propriedade, propriedade. A propriedade? Já. Vida, igualdade, liberdade, segurança e propriedade. Pronto. Você começa a avançar aí no edital. Nesse caso, você vai ver esses 3 aí: igualdade, segurança e propriedade. E já, caso você já tenha contato, questões. Não tem para onde. Não vai faltar questões. Aí, 55 questões somente do Instituto ACP, envolvendo esses 3 tópicos. Caso você ache pouco, eu tenha
tido contato, faz de bancas similares. O que importa é o conhecimento adquirido. Bruno, o estilo de cobrança. Você não sabe responder? Se você sabe responder, você consegue muito bem, vai ter mais prática ainda para quando chegar numa questão da OCP, você conseguir desenrolar. O que não pode é ficar somente na teoria e depois, quando for lá na frente, eu faço questão. Não vai dar certo, vai rodar. E a partir daqui, perceba que o tópico de revisão começa a aumentar um pouco mais. Então você vai e volta para poder revisar bem. Legislação especial também, uma lei pequena, lei tortura, tem somente 2 artigos, então você consegue avançar bem. E assim você vai durante todo o cronograma. Isso aqui é somente o cronograma da semana 1. São 4 PDFs desse, que está lá na área do aluno. Seguindo esses PDFs, em 29 dias você fecha o edital da PMPE. Simples, é só seguir esse material, que em 29 dias você vai fechar o conteúdo programático, beleza? Então, se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, a gente vai conversar mais. Se quiser imprimir, tirar print da tabela base, essa daqui, eu também vou deixar essa tabela com material gratuito aqui na descrição. Então você pega essa tabela, imprime, bota na parede. Eu geralmente, quando usava mais tabela de estudo, imprimia, tacava na parede, que era já para ter uma noção do que eu preciso fazer em cada dia. Tanto é que eu coloquei dia 1, 2, 3, porque eu não quero condicionar você a ficar segunda, terça e quarta. Não. Amanhã não é domingo? Hoje é sábado mesmo? Amanhã não é domingo? Começa da manhã. O estudo começa da manhã. Se você começar na segunda, você já vai ter perdido 2 dias de estudo. Ontem, no caso, hoje e amanhã. Então seria interessante você já começar o mais breve possível, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Bons estudos para vocês. Deixa aqui nos comentários se você vai fazer PMPE ou CBM. E na sequência a gente vai trazer vídeos para os Corpo Bombeiros, de oficiais, o que mais vocês pedirem aqui na descrição, beleza? Valeu!